Fala galera, meu nome é Lucas, estamos aqui para mais uma leitura dos spoilers, dessa vez o capítulo 1077 de One Piece. Saíram os primeiros spoilers, a gente vai ler e comentar, tentar desenvolver algumas partes desse spoiler, mas antes do vídeo começar já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente está trazendo vários vídeos de One Piece aqui, tô trazendo até outros quadros para aumentar a frequência de vídeos aqui no canal, então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Agora, sem mais enrolação, bora para a leitura dos spoilers. Vamos à leitura dos spoilers. One Piece 1077, nós estamos aqui no site da OPEX, One Piece X, para informação, anime, mangá de One Piece e spoilers também. Aqui a gente tem um resumo pequeno, os pequenos spoilers que saíram, e a gente vai à leitura agora. Capítulo 1077. Você deveria ter notado. Eu geralmente não leio o título, ou eu não dou muita ênfase para o título dos capítulos, mas esse, muito provavelmente, quer dizer alguma coisa, ou pode querer dizer algo a mais em relação a esse capítulo. Porque a gente tá nesse plot de um traidor entre os Vegapunks, talvez, ou pode ser mais de um, como eu já citei em vários outros vídeos. E aqui, ó, a gente tem, você deveria ter notado antes. O que significa que pode ser que nesse capítulo seja revelado quem é o traidor de verdade. E aí tava tão na cara quem era o traidor, e os outros Vegapunks deveriam ter notado antes? O Vegapunk original deveria ter notado antes? Será que é isso que esse título do capítulo quer nos dizer? Porque eu não vejo algo relacionado aos acontecimentos de Egghead que não se encaixe com esse título, mas só o plot do traidor entre os Vegapunks, ou alguém que está na ilha de Egghead e a gente ainda não sabe quem é. Mas a gente já pode ignorar o Vegapunk original, porque ele acabou preso, nem sabia que tinham vários CPs presos dentro de Egghead também, e muito provavelmente o Shaka, porque nesse capítulo ele vai ser atacado de alguma forma, a gente vai ler ainda nesses spoilers. Continuando, nós temos que na capa o Jade e o Caesar percebem que o Vegapunk é o verdadeiro problema entre eles. Então aqui o Oda ainda continua com a capa da Germa, mas ele não está trabalhando exatamente a Germa, e sim um flashback dos Mads. E esse aqui deve ser o momento em que eles se separam, porque o Jade e o Caesar percebem que o verdadeiro problema é o Vegapunk. Ou será que ele já veio para a atualidade? Porque eles estão brigando entre si. E aí eu acho que eles nunca tiveram motivo para ter raiva uns dos outros, mas para ter raiva do Vegapunk. E por isso pode ser que eles se aliem no presente, se o Oda tiver voltado pro presente na capa da Germa 66, ou se ainda tiver no passado, isso quer dizer que esse foi o momento em que os Mads se separaram. Porque Jade, Caesar Clown... Mas se fosse no passado, ele colocaria que Jade, Caesar Clown e Queen perceberam que o Vegapunk é o problema. Então eu acho que é no presente. Mas se for no passado, pode ser que os Mads foram desfeitos pela aliança que o Vegapunk fez com o governo mundial e os Goroseis. E por isso do Vegapunk ser o problema, entendeu? E aí os Mads se separaram. Dependendo de onde essa capa vai acontecer, a gente tem um desenrolar diferente. Se for no presente, eles vão se aliar para acabar com o Vegapunk, sei lá. Se for no passado, foi o motivo que levou os Mads a se separarem. Mas se fosse no passado, o Queen estava nessa conversa aqui também. Continuando, o Zoro percebe que os Serafins têm as habilidades semelhantes às do King. Eu acho que já era para ter notado, porque eles têm todas as características visuais da raça do King. E aí, se eles têm todas as características, inclusive o seu DNA é da raça lunariana, então eles vão ter todas as características de um lunariano. E aí nós temos o fogo nas costas, que dá uma maior resistência, ou uma resistência absurda, que aliada à fruta do aço que o S-Hawk tem, aumentem muito as suas capacidades físicas, e também quando o fogo nas costas desaparece, ele tem uma velocidade absurda. E aí só que ele se torna menos resistente sem o fogo nas costas, ou vulnerável. Mas isso é só em relação ao King. Porque os Serafins eles são modificados
biologicamente e tecnologicamente também. Acredito que eles, normalmente, por serem ali pacifistas, a gente pode considerar assim, eles têm uma pele já muito resistente, que foi alterada pelo Vegapunk, mais a Akuma no Mi do aço, no caso do Serafim do S-Hawk, no caso, e ainda tem a resistência da sua raça, que no caso é o Lunariano. Sem contar também a capacidade que eles têm de absorver o dano e se explodir. O Zoro quase morreu para o King quando eles estavam lutando por essa habilidade. Então já era mais do que... tava mais do que na cara pro Zoro identificar que eles têm as mesmas habilidades do King. Eles fazem parte da mesma raça. Ou os Serafins foram feitos com base no DNA do King. Continuando, nós temos que a Lilith usa o seu Bugly Gun contra a S-Snake, mas ela escapa e transforma o Usopp em pedra. Que isso, Oda? Não brinque com o meu coração, Oda. Não brinque. A gente sabe o quão perigosa é essa Akuma no Mi da Boa Hancock, que é a Mero Mero no Mi, que fez até o Teach, um dos Yonkous, mobilizar o seu navio, ele próprio e mais 2 comandantes dele, para irem caçar essa Akuma no Mi e roubar para si, porque essa Akuma no Mi é apelona. A Boa Hancock utilizou essa Akuma no Mi para transformar todo mundo em pedra, inclusive o Teach ficou cagado, porque existe a possibilidade dele ser derrotado também. E aí tu me mete que o Usopp foi transformado em pedra? Oda, é sério? O melhor Mugiwara foi transformado em pedra? Então resolva as coisas com a S-Snake. Faça ela ser apaixonada pelo Luffy ou ficar apaixonada pelo Luffy. Pra aí ela quebrar toda a sua configuração e fazer tudo aquilo que o Luffy pedir. Porque se o Usopp continuar transformado em pedra, existe um risco muito grande dele morrer. E se o Usopp morrer, eu vou atrás de você, Oda. Eu vou lá no Japão atrás de você, tá ligado? Então, bora transformar de volta o Usopp aí, que é o melhor Mugiwara. E o mais forte também, né? Por isso do nome, God Usopp. Mas agora eu tô trancado. O Usopp transformado em pedra, existe um risco muito grande de se quebrar, de perder um braço, ou até de morrer mesmo. Então será que nós teremos um Mugiwara com um grande risco de morrer nesse pequeno arco? Porque essa Akuma no Mi é bem apelona. Qualquer quedinha nessa estátua já era. Bye bye. No fim do capítulo, alguém atira na cabeça do Shaka e a cabeça dele explode. Eu ficaria preocupado se os Vegapunks fossem revelados, as cópias do Vegapunk fossem revelados como sendo, sei lá, seres humanos que existem o risco de morrer. Foram criados para ter cada uma parte da mente do Vegapunk, mas existe a possibilidade de que eles realmente morram porque são humanos. Só que a maioria me parece ser um ciborgue. E aí eles, em capítulos anteriores, acho que foi o Edson, ele fala que cada um deles tem peças sobressalentes. Por isso que a Atlas, ela recebeu um Roku Ogan, que é o ataque mais forte do Rokushiki do Rob Lute na cara, e não morreu. Ela só trocou de peças e voltou mais uma vez. Então, isso não me impressiona ou não me deixa preocupado, porque se o Shaka, se a cabeça dele explode, muito provavelmente só precisa trocar por outra. É o que eu imagino. Ou então ele foi de base logo de cara. Mas ele me pareceu ser, dentre as cópias do Vegapunk, foi o que eu mais gostei. Na questão do design, dele ele se sentir meio como, ou agir meio que como a mente central entre as cópias do Vegapunk. Será que ele foi de base? É algo a se pensar. Só que eu não me preocuparia muito. Primeiro que é One Piece, e segundo que eles são ciborgues e podem ter, e o Shaka pode ter as peças sobressalentes para que ele recoloque na sua cabeça. Teremos One Piece na próxima semana. Essa aqui foi uma notícia muito da hora, muito gostosinha. Mais uma semana sem One Piece seria absurdo. E o Oda e a gente já vem de uma pausa. Então são essas aqui as minhas considerações sobre os spoilers iniciais do capítulo 1077 de One Piece. Quando sair os spoilers completos, eu volto aqui pra gente ler na íntegra todos eles
E quando o capítulo sair, a gente tem a leitura o review, na verdade, do mangá aqui no canal. E eu já criei um outro quadro que foi respondendo as perguntas referentes ao capítulo. Então, no dia que eu lançar o review do mangá, nos comentários do vídeo você deixa sua pergunta em relação ao capítulo, que eu vou responder em um vídeo separado. Então foi isso, se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!